A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2025, com uma série de lições nos trazendo aí como assunto geral, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Evidentemente que nós estamos falando aqui do apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, e estamos estudando uma série de lições baseadas no Evangelho de João, um evangelho que foi escrito para a igreja, e João procura nesse evangelho mostrar Jesus como o Verbo divino, como aquele que, sendo filho de Deus, veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, o Evangelho de João é um evangelho que trata desse processo onde Jesus se fez carne, né? Jesus, o Verbo divino, se fez carne para morrer pelos nossos pecados. Bom, nós já estamos aí na quinta lição, né? A lição que vai ser estudada nesse dia 4 de maio de 2025. E o título dessa lição é A Verdade que Liberta. Este é o título da lição que nós vamos estudar agora nessa quinta lição, 4 de maio. Nós estamos estudando uma série de lições neste evangelho, o Evangelho de João, e estamos estudando em sequência. Então, nós já passamos aí pelo capítulo 1, falando sobre o Verbo que se tornou em carne. Passamos pelo capítulo 3, onde aprendemos sobre o novo nascimento, aquele diálogo maravilhoso entre Jesus e Nicodemos. Depois, na lição 3, nós estudamos sobre o capítulo 4 de João. Aprendemos ali sobre a verdadeira adoração, aquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, trouxe para nós importantes informações sobre a verdadeira adoração, a adoração que agrada a Deus. Então nós aprendemos ali sobre a adoração sincera diante do Senhor, como ela deve acontecer. Na lição 4, que foi a lição que estudamos na semana passada, nós estudamos o capítulo 6 do Evangelho de João, onde aprendemos sobre Jesus, o pão da vida. Jesus usou uma metáfora, usou uma figura de linguagem para se apresentar como o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E agora, nessa lição que nós vamos estudar hoje, nós vamos ter aqui uma sequência de assuntos. Nós estamos agora prontos a estudar sobre a verdade que liberta, que é o assunto desenvolvido no capítulo 7, capítulo 8, desse mesmo Evangelho de João. Então agora nós estamos em um momento à frente do capítulo 6. Nós observamos que o capítulo 6 termina com uma polêmica muito grande. Jesus se apresenta como o pão da vida, e Jesus disse que quem não comesse da sua carne, quem não bebesse do seu sangue não poderia herdar o reino de Deus. A multidão que estava ali fica perplexa com aquele ensino, muitos ali não entenderam e por esta razão foram embora, muitos abandonaram Jesus ali. E aí o Evangelho de João, capítulo 6, né, o capítulo 6 do Evangelho de João, termina com Jesus questionando os seus discípulos também, perguntando a eles se eles não queriam fazer parte daquele grupo, daquela multidão que naquele momento o estava abandonando. E aí Pedro se levanta, né, e fala em nome dos discípulos também, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Mas o fato é que o capítulo 6 do Evangelho de João termina com uma grande polêmica. O Evangelho termina, o capítulo 6 termina
com muita gente abandonando o discurso de Jesus, gente que foi lá para, quem sabe, ver ele operar mais um milagre de multiplicação de pães, e de repente se depara com Jesus dizendo que ele era o pão. Então, muita gente foi embora, abandonou Jesus, e agora nós temos uma grande polêmica em Jerusalém. Não se fala outra coisa senão desse tal Jesus que dizia ser o pão da vida, que dizia que para entrar no reino tinha que comer da carne dele, tinha que beber do sangue dele. Então, Jesus, com a sua mensagem, com o seu discurso, ele levantou uma grande discussão entre os moradores de Jerusalém, entre os doutores de Jerusalém, a população em si, todos estavam questionando sobre quem era Jesus. A pergunta era: quem é esse homem? De onde ele veio? Que mensagem é essa que ele está nos passando? Quem é ele? Como nós vamos definir? É um profeta? Ele é o Messias? Ele é um mestre? Mas ele não estudou nas escolas rabínicas? Ele não teve influência dos rabinos daquela época? Então, quem é esse homem? Quem é esse tal Jesus? Então, o capítulo 7 e o capítulo 8 são capítulos onde Jesus ele se apresenta. Ele procura mostrar, em meio a toda essa polêmica, quem ele é. E o desfecho do capítulo 7 e do capítulo 8 é Jesus se apresentando como luz do mundo, Jesus se apresentando como a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Por isso que o título desta lição 5 é A Verdade que Liberta. Quem é essa verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. E o que essa verdade produz? O que essa verdade provoca? O que essa verdade traz como resultado? Essa verdade, ela tem o poder de libertar. Mas libertar de quê? Libertar quem? Essa verdade liberta os que crerem nela, os que crerem nela. Essa verdade tem o poder de libertar quem nela crê. Mas liberta de quê? Liberta do pecado, liberta do domínio do pecado, liberta das forças do mal, liberta as pessoas de um mundo de mentiras, de um mundo de enganos, liberta as pessoas de um mundo de hipocrisia, porque a verdade não combina com a mentira, a verdade não combina com a hipocrisia. A verdade, ela liberta o homem da escuridão, da ignorância do pecado. Jesus, ele se propõe, ele se oferece para ser essa verdade libertadora para todos aqueles que nele crê. Então, essa é a definição, essa é a forma que Jesus se definiu aqui no capítulo 7 e no capítulo 8. E a gente vai entender, a lição de hoje vai nos ajudar a compreender isso aqui. Se a gente ler aí os primeiros versículos do capítulo 7 de João, nós vamos observar que aos olhos dos homens, parecia que o ministério de Jesus estava afundando. Porque no capítulo 6, muita gente não entendeu Jesus e se afastou dele, foi embora, deixou Jesus só. Nós temos até uma situação muito interessante aqui no capítulo 7, nos primeiros versículos. Os irmãos de Jesus, os irmãos, e aqui está falando de irmãos no sentido irmãos de sangue, os irmãos de Jesus provocaram Jesus para que Jesus fosse à festa em Jerusalém, que nesse caso aqui já era a festa dos tabernáculos. Eles provocaram Jesus para que fosse na festa, e o pensamento desses irmãos de Jesus era exatamente colocar Jesus numa fogueira, porque eles sabiam que Jesus havia sido rejeitado por uma grande multidão. Eles sabiam disso, e parecia que
a mensagem ou a missão de Jesus estava indo para o fundo do poço. Parecia que Jesus estava sofrendo um revés no seu propósito, na sua missão. E os próprios irmãos de Jesus, que até aqui não eram convertidos assim a Jesus, vamos colocar assim, não eram convertidos a Jesus, os próprios irmãos de Jesus, de certa forma, eles se incomodavam com a mensagem do Senhor Jesus e queriam colocar Jesus na fogueira, porque eles disseram, vai lá para Jerusalém. A mensagem que você está pregando aí tem que ser conhecida de todos, tem que ser vista por todos. Você está aqui escondido, você está aqui entre nós, a sua mensagem não vai ser propagada, a sua mensagem não vai chegar a todos. Então vai para Jerusalém, vai lá pregar, vai lá ensinar. E aí Jesus retrucou os seus irmãos, dizendo, não é chegada a minha hora. Vocês estão entendendo as coisas de forma errada, não é chegado o meu tempo. Então Jesus resiste a essa provocação dos seus irmãos. Os seus irmãos vão para a festa dos tabernáculos, e depois que eles foram, Jesus vai, e chega discretamente, de repente no meio da festa ele aparece, justamente para se defender de certa forma, porque, repito, Jerusalém estava vivenciando uma grande polêmica. Todo mundo queria saber quem era esse tal Jesus, todo mundo queria saber quem era esse tal profeta. A polêmica era quem era Jesus. Que ensinamento é esse que ele está nos trazendo, que ele nos traz? Que mensagem é essa? Então, Jesus aparece no meio da multidão de repente, e começa a trazer ali, através do seu ensinamento, uma exposição de quem de fato ele era. E ele se apresenta como luz, ele se apresenta como a verdade que liberta, contestando também os pensamentos enganosos que estavam surgindo a respeito dele, as declarações enganosas que estavam sendo feitas a respeito dele. Bom, e o fim de tudo isso graças a esse posicionamento do Senhor Jesus perante a população naquele momento, nós temos hoje versículos tão especiais e maravilhosos como temos ali em João capítulo 8, versículo 32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais à frente no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que versículos maravilhosos, que passagens bíblicas extraordinárias, que textos maravilhosos. E esses versículos vieram tendo como pano de fundo essa polêmica que envolvia o nome do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus se apresentando na festa e contestando os posicionamentos dos fariseus, dos rabinos, que naquele momento de alguma forma estavam furiosos com Jesus e queriam de algum jeito matá-lo, queriam terminar com a vida do Senhor Jesus. Bom, nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Se João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, João 8,32 é um segundo texto áureo com certeza, porque esse versículo aqui é um versículo chave para aqueles que precisam conhecer ao Senhor Jesus. Bom, Jesus disse: conhecereis a verdade. Bom, vamos entender um pouquinho o que é a verdade? Vamos procurar entender? No dicionário, a verdade é definida da seguinte forma: verdade é o estado de ser verdadeiro. É a conformidade entre o que se afirma ou acredita e o que é real. Também a verdade aqui, ela se refere à honestidade, sinceridade e integridade.
nós temos muitas definições sobre a verdade. E nós temos aí os pensamentos filosóficos que falam sobre a existência da verdade relativa. E a verdade relativa, na verdade, é o seguinte: cada um de nós temos a nossa visão sobre as coisas e temos a nossa verdade. Dentro desse pensamento filosófico da verdade relativa, todos nós temos a nossa verdade. E dentro desse conceito, a minha verdade, ela não pode ser confrontada ou contestada por ninguém. Cada um tem a sua verdade e cada verdade deve ser individualmente respeitada. Dentro desse pensamento da verdade relativa, não existe uma verdade suprema. Não existe uma verdade que se sobrepõe à outra, mas todos devem ser respeitados dentro das suas crenças, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua verdade. Biblicamente falando, isso não tem fundamento. A Bíblia afirma de uma forma clara e objetiva que a verdade, ela é absoluta, ela é única, ela está acima de todos os conceitos, todos os pensamentos, todas as crenças, ela está acima de todas as verdades. A verdade que nós estamos estudando aqui, ela é singular. Essa verdade é Jesus. Não há outra verdade. A verdade relativa, ela até pode subsistir enquanto a verdade absoluta não chega. Porque Jesus é a verdade que não pode ser contestada, não pode ser combatida ou contrariada, ela é suprema, ela é superior, ela é absoluta. Jesus é a verdade absoluta, é a verdade incontestável. Incontestável. De forma que nós vivemos num mundo de muitas verdades, verdades relativas, verdades pequenas, verdades que diante da verdade absoluta não pode se impor, porque só existe uma verdade, e essa verdade absoluta é o Senhor Jesus. Quando Jesus diz aqui, e conhecereis a verdade, Jesus está falando de si mesmo, da sua obra, da sua missão, do seu feito, da realização do processo de salvação que há na cruz do Calvário, que ele fez na cruz do Calvário. Então ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a única que tem o poder de libertar o homem da mentira, do engano, da falsidade, da prisão, do engodo. A verdade, ela liberta o homem da escravidão, da ignorância, da escuridão da ignorância. Essa verdade liberta o homem do domínio, da força do pecado, porque o pecado escraviza, o pecado se impõe, o pecado oprime. Mas quando a verdade chega, a verdade quebra as prisões da ignorância, da mentira, do engano, quebra o domínio do pecado, de tal forma que o verdadeiro liberto, o homem verdadeiramente livre, é aquele que crê em Jesus, que é guiado pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque o verdadeiro livre ou liberto é aquele que, por livre e espontânea vontade, serve a Deus, serve por amor, serve com alegria, serve com prazer, serve com consciência, serve como forma de gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz, que foi morrer pelos seus pecados. Às vezes algumas pessoas dizem que ser cristão é muito chato, cristão não pode fazer nada, cristão não pode praticar certas coisas, a vida do cristão é uma vida tolhida por
por muitas regras. Não, nada disso. Nós somos livres. Somos livres para escolher entre o céu e o inferno. Somos livres, porque as pessoas que estão escravizadas, mesmo que elas queiram sair, elas não podem. As pessoas que estão dominadas pela força do pecado, quando elas pensam em sair, elas não conseguem sair por si mesmas. Elas não têm força para sair por si mesmas. Agora, quando se entrega o coração a Jesus, quando você passa pelo processo da regeneração e a sua alma é liberta dos sentimentos, da força, da escravidão do pecado, o homem se torna livre, completamente livre, para decidir, para escolher o caminho que ele vai seguir. E aí, não há mal, não há força, não há pecado, não há força mundana que possa impedi-lo de ser fiel, de ser um verdadeiro crente, porque agora ele é livre, livre das garras, livre das correntes, livre dos grilhões, livre do mal, e agora ele está em totais condições, com a liberdade que ele alcançou em Cristo Jesus, de servir ao Senhor com prazer, com alegria, de boa vontade. Então, os verdadeiros libertos são aqueles que vivem na verdade. E quem é a verdade? Ou o que é a verdade? A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem anda nos ensinamentos do Senhor Jesus, anda na verdade. Deu para compreender? Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, a verdade prática aqui, ela é um complemento daquilo que está aqui no textuário, daquilo que eu já disse, né? O Verbo divino representa a verdade, ou seja, Jesus aqui está representado, o Verbo divino representado, e ele representa a verdade que se manifesta na história. Com qual propósito? A verdade veio para quê? Com qual objetivo? Libertar o pecador. Trazer a verdadeira liberdade para o pecador. Bom, leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 7, versículos 16 até o 18, versículos 37 e 38 também, e João, capítulo 8, versículos 31 até o versículo 36. Então, nós temos aqui em João, capítulo 7, versículos 16 até o 18, Jesus aqui dialogando, né, com aqueles que estavam ali na festa dos tabernáculos, a multidão que estava ali, os fariseus. E o que nós temos aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Essas palavras de Jesus aqui têm como contexto um questionamento, que não está aqui. Em João capítulo 7, versículo 15, o texto diz assim: e os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Ou seja, havia uma discussão. Os judeus estavam aqui questionando: quem é esse homem? O que esse homem está ensinando? Como é que ele sabe essas coisas? Como é que ele fala com tanta propriedade? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ensinava não como os escribas e nem como os fariseus e saduceus, ele ensinava com autoridade. Havia algo especial no ensinamento de Jesus. Havia uma verdade naquilo que Jesus falava que era diferente do que os fariseus diziam. A mensagem de Jesus era sem rodeios. A mensagem de Jesus era sem segundas intenções. A mensagem de Jesus era transparente. Ela era pura, singela. Ao mesmo tempo, ela era aguda. Ela ia
direto ao seu objetivo, direto ao ponto. Ela era incisiva, a mensagem trazida pelo Senhor Jesus. Ou seja, a verdade tinha um discurso verdadeiro. A verdade trazia na sua mensagem a verdade, nua e crua. O ensinamento do Senhor Jesus era sem rodeios. Era um ensinamento direto, objetivo, que atingia a alma das pessoas. É por isso que nos evangelhos, em outros momentos, Jesus era admirado e as pessoas diziam que ele falava com autoridade. Uma autoridade que os escribas, que os fariseus e os saduceus não tinham. Porque ali era a verdade falando da verdade. E aqui, nesse texto aqui, a partir do versículo 16, Jesus, ele responde, sabendo Jesus dessas dúvidas, desse questionamento que existia na multidão, Jesus foi respondendo para eles, olha, a minha doutrina não é minha, não é minha. O que eu estou ensinando não é meu, veio do Pai, é daquele que me enviou. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês aqui veio do céu. Veio direto do Pai. E eu estou aqui cumprindo a missão do meu Pai. E aí, na sequência, Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, da vontade do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E no versículo 18, Jesus conclui dizendo que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqueles judeus não tinham conhecimento da verdade. Jesus era a verdade que desceu do céu para ensinar a verdade que eles não estavam compreendendo. Eles não conseguiam compreender. Eles estavam com seus olhos vedados para entender essa revelação. Então Jesus, ele é a própria revelação da verdade. Por isso, essa figura de linguagem para apresentar Jesus aos seus discípulos. No versículo 37, nós temos aqui o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí Jesus chama toda a responsabilidade para si. Jesus primeiro chegou ali discretamente, aguardou o momento certo, e no momento certo Jesus se apresenta. No último dia da festa, Jesus chama atenção para si, dizendo, quem crê em mim, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Venham para mim porque eu posso matar a sede da sua alma. Eu posso saciar a sede da sua alma. Jesus estava se apresentando ali como a verdade, como a fonte de água viva. E mais à frente ele se apresenta como a luz do mundo. Jesus foi usando várias figuras de linguagem para fazer com que aquelas pessoas entendessem quem era ele, para que as pessoas entendessem que ele não era uma pessoa comum, ele era divino. Ele tinha uma missão específica, ele estava ali para cumprir uma missão e fazer com que eles entendessem que a única forma de eles chegarem ao Pai era através dele, o Senhor Jesus. Tá certo? Bom, João capítulo 8, versículo 31, 32, 33, 34, 35, 31, 32, 33, 34, 35, 36, são os versículos aqui derradeiros na leitura bíblica em classe. Nós temos agora aqui um cenário, né? Jesus, no início do capítulo 7, Jesus, ele vai para a festa dos tabernáculos, se apresenta ali como
a fonte, né, que pode saciar a sede da alma de todos aqueles que ali estão. Jesus diz que ele veio para trazer a doutrina do Pai. E agora no capítulo 8, nós temos um cenário um pouco conturbado com a entrada de uma mulher que foi apanhada em adultério, foi trazida pelos seus acusadores diante de Jesus. Então nós temos aqui no início do capítulo 8, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher até Jesus que foi apanhada em adultério. Ué, mas por que eles trouxeram essa mulher ali? A intenção deles era tentar de alguma forma apanhar Jesus em um erro. Porque Jesus estava dizendo que ele era a verdade. Jesus estava dizendo que ele veio para pregar a verdade. Jesus estava afirmando ali que ele era o Filho de Deus, que ele estava ali cumprindo a missão do seu Pai. Então agora eles trazem uma mulher que havia sido apanhada em adultério com o objetivo de testar agora ao Senhor Jesus. Ou seja, vamos ver se ele vai agir conforme a lei. Trouxeram a mulher apanhada em adultério, mas não trouxeram o companheiro. A lei nos apresenta que alguém para ser apedrejado por adultério tinha que ter provas concretas e evidentemente que o parceiro tinha que estar junto. Por que só ela que era adúltera? E o parceiro? E o homem com quem ela estava? Não apareceu, mas trouxeram ela. E claro que isso foi com uma intenção de tentar de alguma forma fazer Jesus tomar ali, julgar erradamente aquela mulher. E colocaram ela diante de Jesus e falaram: mestre, o que nós vamos fazer com ela? A lei diz que nós temos que apedrejar. O que nós vamos fazer com essa mulher? Se Jesus manda apedrejar, eles iam dizer que Jesus mandou apedrejar ela, mas não mandou julgar o seu companheiro. Se Jesus diz para não apedrejar, Jesus estaria contrariando a lei. E aí Jesus, na sua sabedoria, ele diz: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Quando Jesus fala essas palavras, a verdade revelou a consciência pecaminosa daqueles homens. A verdade deixou nua a consciência daqueles acusadores. Foi revelado, ele foi jogado luz sobre as mentes ocultas, os pensamentos ocultos daqueles homens. A vida pecaminosa que estava acobertada por uma aparência. E a Bíblia diz que um a um foram se afastando, se distanciando, e aí ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Então, esse fato que acontece aqui foi uma tentativa por parte dos fariseus de mostrar que Jesus não era verdadeiro, tentando mostrar que Jesus era um falso Messias, um falso profeta, e não era o verdadeiro. Jesus não era verdadeiro na sua pregação, na sua mensagem. Então foi uma tentativa de tentar acusar Jesus, mas Jesus usou de sabedoria e acabou não sucumbindo a essa investida desses homens terríveis, né? Desses fariseus que estavam ali. E agora, a partir do versículo 31, nós temos Jesus dizendo, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Os judeus tinham uma ideia aqui, esses que estavam ouvindo Jesus,
eles tinham uma ideia de que eles não eram servos de ninguém, porque eles eram descendentes de Abraão. Então, eles entendiam que não eram servos de ninguém, porque eles, sendo filhos de Abraão, automaticamente eram livres, estavam livres. Eles não eram submissos a ninguém. E aí Jesus mostra para eles que eles eram servos, sim. Eles eram escravos do pecado. Eles se achavam livres e não era verdade, porque quando eles disseram isso para Jesus, eles se esqueceram de que a descendência de Abraão viveu 400 anos no Egito, se esqueceram que viveram 70 anos em cativeiro na Babilônia, e se esqueceram também que naquela época, aquela região de Israel estava sob os domínios do Império Romano. Havia uma certa liberdade para o povo judeu ali viver na sua terra, mas havia um controle romano sobre eles. Tanto é que quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio, mas teve que ser julgado também diante de Pilatos, que representava Roma. Então, esse pensamento que eles tinham de que eram livres era um engano. Na verdade, eles eram um povo que devia satisfações ao Império Romano. E isso também acontece na vida das pessoas espiritualmente. As pessoas pensam que são livres, mas não são. Todo homem sem Jesus é um servo do pecado. Nascemos com a natureza pecaminosa e somos tendenciosos a pecar a todo momento. Todo ser humano é servo do pecado, até o momento que ele tem uma experiência com Jesus. Até o momento que tem um encontro com Jesus. Aí sim, tendo encontro com Jesus, alcança a libertação, alcança a liberdade verdadeira, espiritual. E foi sobre isso que Jesus tratou com eles. Respondeu-lhe Jesus, versículo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E no versículo 35, Jesus continua dizendo, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade tem aqueles que aceitam a Jesus como teu Salvador. E sendo verdadeiramente livres, eles podem viver a verdade, andar na verdade, testificar da verdade e não ter medo da mentira, do engano. O verdadeiro liberto não suporta a mentira, não suporta a enganação, não suporta a hipocrisia, a falsidade, porque ele vive na verdade. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes, né? Na introdução, o comentarista colocou o seguinte: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Agora, o primeiro tópico da nossa lição trata sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. Aí nós temos o primeiro subtópico da Galileia a Jerusalém, né? Eu já falei sobre isso, Jesus estava na Galileia e foi provocado pelos seus irmãos para ir a Jerusalém, e Jesus não entrou na provocação deles, esperou eles irem para Jerusalém e foi depois discretamente, e lá ele traz esse discurso maravilhoso que nós temos no capítulo 7 e no capítulo 8 de João. E aqui o comentarista colocou o seguinte: o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia, não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era
sob a influência deles, que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai, né? Jesus só iria lá sob a orientação do Pai Celestial. Segundo subtópico, nós temos a verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 até o 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus, ciente de que havia uma polêmica, uma discussão sobre o que ele ensinava, né, de onde ele tinha aprendido, como ele aprendeu aquilo ali, como é que ele estava ensinando sobre aquilo ali, se ele não havia andado com os rabinos, isso está no versículo 15, né? Aí no versículo 16 em diante, Jesus diz: essa doutrina não é minha, não foi eu que inventei isso não é fruto da minha imaginação, isso veio do meu Pai, eu estou aqui cumprindo a missão do meu Pai. Tá certo? Isso nós temos aqui no segundo subtópico, né? E no terceiro subtópico nós temos aqui vivendo na verdade. Os versículos 16 até o 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Coisa que aqueles fariseus que estavam ali, os escribas, não entendiam, né? Eles não conseguiam compreender a verdade que Jesus estava ensinando ali, revelando a eles naquele momento. Na sequência diz o seguinte: o Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. No segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui o título: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Primeiro subtópico, a verdade no episódio da mulher adúltera. Nós já falamos sobre isso, né? No finalzinho aqui do primeiro subtópico, nós temos o seguinte comentário: a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Eu já falei sobre isso aqui, né? Quando levar aquela mulher apanhada em adultério para ser julgada por Jesus, ao dizer para eles, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus trouxe luz aos pecados cometidos por aqueles homens que estavam ocultos. Ou seja, Jesus trouxe verdade, transparência, jogou luz na consciência daqueles homens e nenhum deles teve coragem de apedrejar aquela mulher, porque sabiam que estavam em condições de pecador diante do Senhor Jesus ali. No segundo subtópico, Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Por quê? Já falamos aqui que Jesus é a verdade absoluta, incontestável. Né? Terceiro subtópico, nós temos a verdade que o mundo precisa conhecer. Que verdade é essa que o mundo precisa conhecer? É a verdade pregada pelo relativismo? É a verdade filosófica? É a verdade científica? Ou a verdade esotérica? Que verdade é essa que o mundo precisa conhecer? Vamos lá, vamos ler. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Ainda há quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única. Só existe uma verdade, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. E isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. E aí, no terceiro tópico da nossa lição, nós temos aqui Jesus, a verdade que liberta o pecador. Aí nós já estamos falando da finalidade da verdade. Qual é a finalidade da verdade ser revelada, se manifestar aos homens? A verdade se manifestou
para libertar. Por isso, no primeiro subtópico, nós temos aqui a verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, versículo 31 até o 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdade, libertação à vida do pecador. Não foi isso que aconteceu com aquela mulher que foi apanhada em adultério, que foi trazida à presença de Jesus? Jesus perguntou a ela, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? Para onde eles foram? Onde estão eles? E ela respondeu a Jesus, né? Que eles não estavam ali mais. E Jesus disse, vai, né? Vai em paz, nem eu te condeno. Então, vai e não peques mais. Jesus, naquele momento ali, trouxe uma palavra de perdão para aquela mulher, uma palavra de restauração para aquela mulher, porque naquele momento ali ela estava diante da verdade que liberta do pecado, que liberta da condenação, que tem o poder de libertar a pessoa do inferno, né? Jesus no versículo 11, né, diz aqui, né, e ela disse, ninguém, Senhor. Jesus, vamos ler o versículo 10, né? João capítulo 8, versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí no versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aqui a mulher encontrou a libertação. Aqui ela foi liberta da condenação. Aqui ela foi liberta do perigo do inferno, porque ela estava diante da verdade. A verdade que revela os nossos pecados, mas a verdade também que traz a libertação, que nos traz a graça para alcançarmos o livramento do domínio do pecado. Aí no segundo subtópico nós temos uma definição interessante, né? A pergunta, o que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aquele que se aproxima dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. E aí, finalmente, no terceiro subtópico, temos verdadeiramente livres. As escrituras sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos no mundo, ou melhor, neste mundo. E a conclusão diz, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer a verdade. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. O fim de tudo isso a nossa missão hoje na Terra é propagar essa verdade, é fazer as pessoas conhecer, entender
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode trazer a libertação. Quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade é livre para servir a Deus. É livre para poder entrar nos céus. Bom, eu espero que esse comentário tenha sido proveitoso para vocês. Por favor, compartilhe a nossa live, convide pessoas a fazerem parte aqui do nosso canal e compartilhe, converse e comente também aí, né, no nosso canal, comente aí sobre esta lição. O seu comentário é importante também para nos ajudar aí a entender, né, como que a mensagem está chegando para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente aula nesse dia 4 de maio de 2025. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.